Boa noite a todos. Para mim é um dia muito especial, não só por estar revendo Cuiabá, depois de alguns anos que não visito a Nova Acrópole aqui. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Eu gostaria de ter uma palavra ou, sei lá, uma imagem, algo que pudesse devolver para vocês a quantidade de abraços, a quantidade de carinho, a quantidade de olhos lacrimejantes, a quantidade de pessoas que me agradecem dizendo: você foi importante para mim. Eu ainda vou descobrir uma expressão qualquer que responda a isso à altura. Ainda não consegui. E olha que eu tenho o hábito de escrever. Mas é muito difícil definir para vocês o que eu sinto nessas horas. Porque, no final das contas, era para isso. Sempre foi e sempre será. E a confirmação de que isso faz diferença para alguém, para mim, é um momento sagrado. E esses pequenos momentos sagrados eu guardo como as joias mais bonitas da minha vida, aqueles momentos mais significativos que me resgatam se algum dia eu tiver dúvidas se fiz diferença. Eu acho muito interessante que a gente guarde sempre essa meta. Eu vou fazer diferença na vida de alguém. Eu vou trazer um pouquinho de luz. Enfim, essa introdução se justifica, sobretudo, porque nós vamos falar de um personagem cuja ética era totalmente voltada para a ideia de trazer luz, mas desde os momentos mais tenros da sua vida. Vai amadurecendo isso ao longo da vida, mas isso lhe dá uma autonomia e uma potência fora do comum. Essa ideia de que eu quero trazer luz, eu quero fazer diferença, construiu grandes homens. E esse nosso personagem de hoje, muito especialmente. Nós estamos abrindo um ciclo, aqui em Cuiabá estamos abrindo esse ciclo, que terá continuidade em Brasília, no dia 2, e depois no dia 3, no Rio de Janeiro, que é o ciclo de homenagens pelos 150 anos de nascimento de Mohandas Karamchand Gandhi, esse grande homem que nós conhecemos como o Mahatma, como a grande alma. E eu espero poder expressar para vocês um pouco dessa grande alma. Fiz questão que passássemos muito rapidamente ao início a biografia, exatamente porque eu não queria que a tônica da minha palestra fosse a biografia, mas fosse um pouco desse coração, um pouco da razão dele merecer esse título de grande alma. A história, basicamente, da vida de Gandhi não é tão complicada quanto a fatos. Nasce num pequeno principado, que é o Gujarat, vai para a Inglaterra, casa muito cedo, com 13 anos, o casamento é infantil, é comum na Índia, deixa sua esposa na Índia e vai para a Inglaterra cursar Direito, já com seu pai falecido, seu irmão o sustenta os seus estudos, e ele volta depois de 3 anos na firme convicção, seu irmão esperava que iria se tornar um grande advogado e ajudar a família, só que quando ele chega, sobretudo em Bombay, ele descobre que ele não tinha lá muita vocação para advogado, pelo menos não do jeito que ele imaginava. Era tímido demais. Gandhi sempre foi muito tímido, sempre. Ele dizia que ainda depois da África do Sul, que foi um divisor de águas na vida dele, ainda tremia quando tinha que elevar a voz diante de uma assembleia. Isso para um advogado, vocês hão de convir que não é uma coisa muito favorável, né? Atrapalha bastante. Ele tenta, então, a vida em Bombay, não consegue, volta para o Gujarat para viver junto ao seu irmão, com tão pouco consegue muito sucesso, inclusive em Porbandar, que é a cidade onde ele nasceu, seu irmão consegue, como resgate daquela situação complicada, que ele vai trabalhar numa empresa que tinha algumas causas legais na África do Sul. A África do Sul, naquele momento, gente, era o Eldorado não só para indianos, mas para chineses, para vários outros povos asiáticos. Acreditava-se que ali, pelas descobertas das minas de diamante, que ali seria um local para enriquecer fácil. De fato, alguns construíram fortuna aí, mas nunca fácil. Era um local muito árduo, mas ele só vai descobrir quando chegar lá. Ele passa, ao longo da sua vida, 20 anos morando na África do Sul. Tanto que a África do Sul faz anualmente homenagens no seu nascimento e na sua morte. É quase que uma segunda pátria. Ele vai para lá esperando ser apenas um advogado de uma empresa comercial.
E ao chegar lá, começa a encontrar uma quantidade de discriminações tão absurdas que são praticadas contra os indianos, que começa a ficar indignado, resolve tomar essa causa. Olha, nós poderíamos dizer que a vida de Gandhi resume-se a antes e depois da África do Sul, porque ele vem germinando uma vocação. Sempre fui muito espiritualizado, sempre teve muita vida interior, mas ele está germinando uma vocação de serviço à humanidade, que se revela aí. E aí ele continua trabalhando para essa firma, mas começa a defender todas as causas em prol dos indianos, que eram tremendamente explorados na África do Sul. Trabalhavam sob contrato, uma espécie de escravidão, onde a pessoa não tinha nunca como terminar de pagar as dívidas que tinha com essa empresa. Vocês devem conhecer esse tipo de escravidão disfarçada, que existe, inclusive, no Brasil, em certas regiões, hoje. Nunca termina de pagar as suas dívidas com a empresa e trabalha de forma miserável. Ele luta tremendamente com isso, mora muitos anos aí no estado na província de Natal, né, na cidade de Durban, depois em Fênix, depois volta para a Índia. Quando ele está se instalando da Índia, é chamado de volta para a África do Sul, não tinha nem um ano de Índia. Vai agora para Joanesburgo e fica lá mais um monte de anos, faz mais um monte de trabalhos, nós vamos falar um pouco sobre isso ao longo da história, e, finalmente, depois, consegue voltar à Índia. Quando ele volta à Índia, é que ele começa a reverter a sua preocupação, que era, sobretudo, da dignidade dos colonos indianos na África do Sul, para a dignidade dos indianos dentro da própria Índia. Naquele momento, estava nas mãos da Inglaterra, e é curioso como ele demora para perceber que não havia possibilidade de uma vida digna para os indianos sob o comando da Inglaterra. A princípio, ele achava que eram benfeitores, que estavam elevando, porque não é brincadeira, gente, nós temos que considerar o mundo que Gandhi encontra dentro da Índia, quando ele começa a viajar por todos os cantos. O nível de conhecimento, de educação baixíssimo, os hábitos de higiene mais precários que vocês possam imaginar. Então, havia uma certa cultura espalhada pelos próprios ingleses de que a Inglaterra estava resgatando a Índia da barbárie. E não deixou de ter alguma razão nesses campos práticos, por exemplo, de higiene. Mas, por outro lado, a Índia estava fazendo com que os indianos acreditassem que todas as suas crenças milenares eram pura superstição vulgar, que eles tinham que esquecer tudo, todo o seu passado, e dedicar-se a serem tão modernos quanto a própria Inglaterra. Ou seja, havia um assalto cultural, enquanto havia algum tipo, digamos assim, de padrões de vida passado, mas passado de uma maneira muito ineficaz, para que os indianos pudessem adotar alguns hábitos mais salubres de vida. E, dada essa perspectiva do aumento da salubridade, da longevidade, durante muito tempo ele acreditou que a Inglaterra beneficiava a Índia, até chegar a se convencer por si próprio de que isso não era verdade, e partir determinadamente para a conquista da liberdade. Enfim, e essa é a história. Mas tem muitos detalhes nela. O que eu acho bonito, pode passar. O que eu acho bonito de Gandhi, a filosofia pela paz, nós vamos ver que a tônica, o tempo inteiro na vida dele, é essa ideia. É uma equação simples, para vocês entenderem como Gandhi pensava. Era o seguinte: ele acreditava que havia uma realidade por trás das aparências da vida, que era a verdade. Ele trabalhava arduamente pela verdade. E para ele a verdade era o nome próprio de Deus. Mas a verdade só poderia ser alcançada através do ahimsa, a não violência. A violência crê num universo separado, partido, onde uns estão contra os outros. Quem crê num universo partido não pode crer em Deus, que é a unidade. Ele dizia, então, que Deus, que é verdade e unidade, precisa passar por ahimsa. E para chegar à ahimsa, você precisa de purificação, pureza. Precisa trabalhar para a sua purificação, não só em corpo, mas também em mente, em emoções, em espírito, para que seja digno de praticar legitimamente a não violência, não como um ato propagandístico, mas como uma necessidade premente de união.
Isso é o pensamento, bem resumido, é o pensamento de Gandhi. Desde quando? Sei lá. Desde que ele se lembra por gente. Ele foi potencializando esse pensamento. Mas é incrível, gente, porque é um homem que andou para todos os lados, na África do Sul, na Inglaterra, esteve em Paris, e na Índia, de ponta cabeça, virou aquele subcontinente indiano, e ninguém fazia com que ele mudasse o seu ponto de vista. Ele mudava o seu ponto de vista por reflexão própria, nunca por manipulação externa. É impressionante você acompanhá-lo ao longo da vida e ver que os pensamentos dele sempre foram dele. Se existe um homem que não era manipulado, esse homem se chamava Mohandas Karamchand Gandhi. Pensava por si próprio e pensava muito bem. Pode passar. Eu optei por uma linha que eu espero que vocês gostem dela. Não faltam livros sobre Gandhi, mas eu achei que a coisa mais interessante, além de contar essa micro-historinha que eu já contei para vocês, não era dizer o que ele fazia, mas era dizer o que ele pensava que motivava aquilo que ele fazia. Nós temos um privilégio porque Gandhi escreveu a sua história. Ele tem uma autobiografia. Esse livro que eu fotografei é a edição que eu tenho, que é muito antiga, de 1960, mas atualmente várias outras editoras tornaram a publicar esse livro. Esse livro, escrito pelo próprio Gandhi, Minha Vida e as Minhas Experiências com a Verdade. Ele considerava como um sinônimo da sua vida, o quê? A sua busca da verdade. É basicamente a mesma coisa. E o que é interessante desse livro? Vocês vão caminhar junto com ele. É ele explicando as ideias que ele tinha, para poder justificar o que ele fazia. Então, é tão interessante, gente, porque quando você começa a se familiarizar com o escritor, você começa a perceber um pouquinho de Gandhi dentro de você. Algumas ideias que também temos, também compartilhamos, mas a convicção e a força moral de um homem para não apenas pensar assim, mas guiar a sua vida dessa maneira. Então, é uma deliciosa experiência, não é um livro pequeno, são 523 páginas, mas eu recomendo, leiam a autobiografia de Gandhi. É você estar conversando silenciosamente com um homem que fez história. E fez história porque era um ser humano de verdade. A causa, a independência da Índia não foi a única causa da sua vida. A causa era a verdade. Servir a Deus através da busca da verdade. Essa era a causa. Não é sem justiça que o pessoal diz, ele é o pai da independência da Índia. Com certeza é. Mas a causa de Gandhi não era a Índia, era a verdade. Se não fosse essa causa, seria outra qualquer. Mas aí estava um homem predestinado a fazer história. Totalmente devotado a uma ideia. Uma ideia que para ele tinha o status de divindade. Deus. Vamos passar um pouquinho a respeito com textos dele mesmo. Fiz questão de trazer para vocês trechos ditos por ele, porque, olha, vocês sabem, muito cá entre nós, que hoje nós somos bombardeados através de internet por frases de Gandhi, Shakespeare e Einstein. Isso é uma coisa assim, eu fico pensando, se eu não tivesse uma imagem a manter de filósofa séria, eu começaria a mandar receita de bolo e pizza e outras coisas e assinaria embaixo. Einstein, William Shakespeare, porque é engraçado demais, é engraçado. Como é que às vezes você recebe, não me digam que isso não acontece com vocês, frases que são de uma banalidade horrorosa, embaixo Miguel de Cervantes. Você conhece Miguel de Cervantes? Você acha que ele diria isso? Sei lá. A nossa falta de senso, às vezes, de profundidade em conhecer o mundo desses personagens, faz com que a gente apanhe demais com isso. Mas essas frases que estão aqui são frases da biografia dele. Então, vocês vão ver Gandhi por ele mesmo. É quase que um diário, é uma confissão. Ele escreve essa autobiografia como quem faz um diário. E as frases são belíssimas. Vamos ver o que ele pensa de Deus? Existem inumeráveis definições de Deus, porque suas manifestações são inumeráveis. Elas me aterram de espanto, de respeito e de temor, e por um instante deixam-me inteiramente mudo. Mas adoro a Deus
apenas como verdade. Ainda não o encontrei, mas o procuro sem desfalecimento. Demande este sacrifício, a minha própria vida, e espero estar pronto para entregá-la. E esse sacrifício demandou a sua própria vida, e ele a entregou. Em 30 de janeiro de 1948, ele cai baleado por um fanático. Por quê? Porque não aceitava abrir mão da verdade. E a verdade para ele é que indianos, hindus e indianos muçulmanos deveriam saber conviver, confraternizar, compartilhar os seus conhecimentos, a sua vida, debaixo de um único território. Não sei se vocês já ouviram falar, voltando para um outro grande personagem histórico, que era Sócrates. Sócrates foi condenado à morte e definitivamente foi morto pelos atenienses. E os espartanos, os que morriam de rir disso, eles diziam, olha, a gente não precisa matar os heróis de Atenas, eles mesmos matam. Eles não precisam de inimigos, eles matam todos os seus heróis. Eu fiquei pensando, como é que essa frase é válida e espirituosa, né? Da parte dos espartanos. É como se eles tivessem ironizado 2000 anos de história depois da história deles mesmo, que é assim. Os indianos mataram o seu próprio herói. Isso é duro de dizer. O fanatismo matou o seu próprio herói. Enfim, essa era a visão de Deus. E é importante, gente, para que vocês saibam, Gandhi nunca esteve muito preso a religião nenhuma, nem ao próprio hinduísmo. Ele aprendia o melhor de cada uma e aceitava com reservas. Durante o período que ele esteve na África do Sul, ele foi assediado pelos missionários cristãos de tudo quanto é jeito. Foi levado inúmeras vezes para assistir missa cristã, nos tempos em que ele morava em Durban e mesmo depois em Joanesburgo. Apreciava algumas coisas, ele contava entre as obras que ele mais amava o Sermão da Montanha. Mas outras coisas ele tinha reserva. Islamismo, amava muitas coisas, lia o Corão, mas em relação a outras coisas tinha reserva. Em relação ao hinduísmo, ele, que era de uma família de Vaishyas, seguidores vishnuítas, família tremendamente fiel ao vishnuísmo, ele mesmo tinha reservas em relação ao hinduísmo, ao código de Manu, sobretudo a existência da casta dos intocáveis. Ele jamais aceitou isso. Ou seja, ele saía coletando o que de melhor havia em cada tradição. Mas ele tinha o critério de saber, inteiramente não, eu aceito isso, fora. Em todas as religiões que ele teve contato. Budismo, ele era um grande admirador da luz da Ásia, que conta a vida de Siddhartha Gautama, e por aí vai. Vejam que coisa interessante. Eu nem comecei a falar dele direito, ele já tem uma lição para dar para nós. Capacidade de selecionar as coisas que ele escolhe viver por elas. Não compra pacote pronto. Gandhi nunca comprou nenhum pacote pronto. Qualquer coisa que se oferecia a ele, ele abria e mastigava cautelosamente. Escolhia o que daquilo ele ia apoiar e o que não. Ou seja, tinha ideias próprias, tinha vida interior, tinha critério, mas, ao mesmo tempo, não exercia violência contra nada que fosse contra as suas convicções. Capacidade de respeito ao outro, fora do comum. E, nesse sentido, ele é o homem que soube viver essa harmonia, essa fraternidade, essa não violência. É difícil como Gandhi, no ofício de advogado, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Ele defendia suas causas na África do Sul de tal maneira que os dois lados não saíssem tão prejudicados. Que a justiça fosse feita, mas que todo mundo ficasse bem. Imagina o que é fazer isso como advogado? Ele fazia. E o seu sucesso se deveu, sobretudo, a isso. Ser justo com todo mundo. A amizade, essa é uma outra coisa que rendeu muitos aborrecimentos a Gandhi, porque o conceito dele era complexo. Olha, Gandhi era difícil de entender para todo mundo naquela época. Ele primeiro foi rejeitado pela sua casta quando foi para a Inglaterra. Depois foi rejeitado pelo país como advogado quando voltou da Inglaterra. Depois foi rejeitado como indiano quando chegou na África do Sul. E ele prosseguia, integrando todas essas informações de por que as pessoas o estavam rejeitando e vendo o que ele poderia aprender com isso.
O conceito de amizade dele é o seguinte. Pode passar. Eu coloquei, para aqueles que venham a ler o livro, porque eu sou uma pessoa esperançosa, são 523 páginas muito bem empregadas do seu tempo, eu coloquei, na versão que tem, o número da página onde está tudo isso. Ou seja, pensem numa coisa que eu estou fazendo para vocês se animarem e irem lá, lerem e refletirem. É muito bonito você estar dentro do diário de um grande homem. Você se sente dialogando, caminhando com ele. É muito bonito. Então, na página 37, ele vai dizer isso. Um reformador não pode se permitir estreita intimidade com a criatura que procura transformar. Ele aprendeu isso a duras custas. Gandhi simplesmente chega na África do Sul e depois, quando ele retorna à Índia, a mesma coisa. A sua casa era a casa de todo mundo. Parecia um doente pedindo ajuda, ele colocava dentro da casa dele. Parecia um viajante vindo de não sei onde, colocava dentro da casa dele. Ele começou a perceber que, para ensinar as pessoas, necessitava um certo distanciamento. E, ao mesmo tempo, as pessoas tinham uma demanda de exclusividade, que ele tivesse preferência por elas em detrimento de outros, que ele tivesse preferência por elas em deferência da justiça, ou seja, que ele fosse mais amigo delas do que da justiça, e uma série de ciúmes, uma série de jogos que ele percebeu. Não pode ser assim. Uma ocasião, ele escreve a seu irmão e fala exatamente essa frase: quem deseja a amizade de Deus deve permanecer só, ou ter o mundo inteiro por amigo. O seu irmão, que ele tanto amava, porque fez um papel de segundo pai seu, quando seu pai se foi, o seu irmão se revolta contra ele a ponto de romper relações com ele, porque ele disse que ia se dedicar à humanidade, e o irmão queria que ele se dedicasse apenas à família. E ele diz, muito desconsolado no diário dele, mas ele não entende que é só estender o conceito de família, que a gente está falando da mesma coisa. Ele não consegue entender, é só alargar um pouquinho a família. É interessante porque o seu irmão, que era uma pessoa de um grande coração, às portas da morte, reconhece que errou. Escreve uma carta para ele, já no leito de morte, pedindo perdão e pedindo, inclusive, que com os valores dele, ele formasse os filhos dele. Porque aqueles eram os valores certos com que se deveria educar jovens. Ou seja, o seu próprio irmão acaba entendendo essa necessidade que ele tinha de não ter restrições dentro do seu coração. Então, é uma visão bastante particular que lhe rendeu vários problemas. Embora tão bela, na prática, isso gera muitos problemas. Amar mais a justiça do que alguém é considerado um crime para alguém que acha que tem o direito à sua preferência e ao seu cuidado. E ele achava que a melhor coisa que podia fazer para as pessoas que amava era dar a elas a justiça. Isso não era bem compreendido. Sobretudo na sua vida como advogado, isso lhe rendeu uns bons problemas. Pode passar. Isso é muito especial, gente, muito especial. Sobretudo para mim, porque em algumas palestras já falei, talvez alguns de vocês saibam, o Ramayana, de Valmiki, é o livro mais belo que eu já li em toda a minha vida. E, olha, eu falei isso já deve ter uns 20 anos. Até hoje eu não volto atrás nisso. Realmente não conheço nada mais belo do que o Ramayana de Valmiki. O Ramayana que ele lê não é o que eu li. Ele lê uma versão do século XVI, feita por um poeta chamado Tulsidas, que é muito difícil de achar isso no Brasil. Mas, de qualquer forma, ele considerava também o Ramayana a coisa mais bela da sua vida. Ele não lê nessa época ele ainda é garoto. Ele vai conhecer, vejam que curioso, Gandhi vai conhecer pela primeira vez um clássico indiano na Inglaterra, através das mãos da Sociedade Teosófica. Na Inglaterra, através da Sociedade Teosófica, ele lê pela primeira vez o Bhagavad Gita. Aqui ele ainda não conhecia esse livro, mas ele era um garoto tremendamente medroso. E a sua ama, que se chamava Ramba, que ajudou na sua criação dos seus irmãos, como via que ele tinha medo de fantasmas, tinha medo de escuro, tinha medo de cobra, tinha medo de tudo, falou para ele, olha, tem um jeito, meu filho, de você perder o medo.
Quando você estiver com medo de alguma coisa, você fecha os olhos e pronuncia o nome de Rama. Rama, que é uma grande divindade representada no Ramayana, um dos avatares de Vishnu, ele adquire esse hábito de, ao longo da vida, diante de dificuldades, pronunciar o nome de Rama. Ele disse que, mesmo antes de saber bem quem era Rama, já foi para ele uma razão de grande consolo. No dia 30 de janeiro de 1948, quando Gandhi recebe 3 tiros no peito de um fanático indiano, antes de morrer nos braços de alguém que o socorreu, ele diz, Ram Ram. Ele pronuncia o nome de Rama. Eu trouxe para vocês, pode passar, uma versão, um pedaço do livro que eu li, que é a versão do Ramayana de Valmiki, onde ele fala exatamente sobre isso. Se algum dia lerem o Ramayana, vão entender o porquê dessa recomendação, que fecha o livro e que é tão linda. Vejam só. Ouvindo ou lendo o Ramayana, obtereis de Rama o que desejardes, mas precatai-vos, não peçais muito pouco. Boa sorte para todos. Este é o primeiro melhor poema do mundo. O futuro lerá isto. Por conseguinte, eu lhes direi, quando tudo estiver sossobrando em torno de vós, dizei apenas, Rama. Passamos do espiritual para o apaixonado. Depois virá a ignorância, guerra universal. Dizei, Rama, e vencereis. O vosso tempo não pode tocar-vos. Vocês conseguem entender a beleza de uma passagem como essa? E quando ele diz, cuidado, não peçais muito pouco. Ou seja, você está diante de um ser que está preparado para você pedir para ele a verdade. Está preparado para você pedir a sabedoria. Não pede uma viagem para a Disney, pelo amor de Deus, é demais. Até ofende. Isso conquista você. Cuidado, não peçais muito pouco. Peçam coisas reais. O vosso tempo não pode tocar-vos. E Gandhi entende como ninguém essa ideia. E isso o acompanha durante toda a vida. E nasce aí do conselho da sua ama. E ele diz, às vezes as pessoas humildes eu recebi as melhores lições de sabedoria. E ele estudou na Inglaterra. Pode passar. A verdade. Verdade para Gandhi é a face visível de Deus. Ele considera que o mundo é todo ele ilusório, com as suas contradições, com seus ódios, com as suas dissensões. Por trás existe uma verdade, que é a fraternidade, que é a unidade. Todos nós somos um só. Isso faz parte da própria visão indiana. Todos nós somos um só. Quanto mais o homem se aproxima da verdade, ele se torna digno de entender o mistério de Deus e se une a ele. Ele se aproxima do real. A verdade é o real por trás das aparências ilusórias e turbulentas de divisão, de egoísmo e de violência. Portanto, ele era um servidor, lembram do nome da biografia dele, que vimos lá atrás? Minha vida e minhas experiências com a verdade. Isso foi a palavra-chave de toda a sua vida. Pode passar. Porque a verdade é como uma árvore imensa. Quanto mais a nutrimos, mais ela se carrega de frutos. Ou como uma mina. Quanto mais profundamente cavamos, mais abundantes e ricas são as gemas que trazemos à luz. Ou seja, mais perspectivas se abrem de uma diversidade maior na arte de servir. Pensem, gente, comecem a entender a psicologia desse homem de quem a gente está tratando. Quando ele se aproxima da verdade, ele diz, é como cultivar uma árvore, ela dá mais frutos. É como cavar a terra, ela dá mais gemas preciosas. Mas quais eram os frutos e as gemas preciosas que ele queria? Como resultado, como pagamento por buscar a verdade? Maior capacidade de servir. Pensem, tentem colocar isso como lógica de vida no nosso mundo atual. Quanto mais eu me esforçar, mais eu vou ter o direito de servir. Nossa, oba! Agora eu aprendi uma coisa profunda. Eu tenho mais coisa para dar. Eu tenho mais para transmitir, mais para entregar. Ele não vivia no sonho da aposentadoria metafísica.
onde de tão bonzinho eu fui, eu não vou precisar fazer nada. Ele buscava fielmente a verdade para ter como troco mais capacidade de servir, mais coisas para dar. Isso é incrível. Vocês acham que com uma lógica de vida desse tipo, você cria que tipo de homem? Eu vou dizer para vocês quem cria. Mohandas Gandhi. É assim, é esse tipo de homem que você cria com uma lógica dessas. Mas experimentem pensar dessa forma. Por um minuto, por um dia, vejam o efeito que isso traz na sua vida. É um privilégio servir. Portanto, eu vou me esforçar para ser digno de servir. Cada vez mais e melhor. Pode passar. Creio que se está errado em esperar certezas deste mundo, onde tudo o que não é Deus, ou seja, verdade, não passa de incerteza. Repetindo de forma simplificada, neste mundo, tudo que não é Deus é ilusão. Interessante isso? Tudo que não é Deus não merece confiança. A realidade, a verdade é Deus. Tudo que é mutável, ilusório, tudo que desagrega, tudo que desassocia é uma fantasia e há que ser vencida essa fantasia. Agora, nunca lutar contra os homens que fantasiam, mas contra a fantasia em si, outra marca registrada de Gandhi. Não odeie os homens, odeie as ideias que escravizam os homens. E ele continua falando exatamente isso. Tudo que se mostra e sucede ao nosso redor é incerto e efêmero, mas este mundo fenomenológico abriga um ser supremo, que é uma certeza, e conhecer-se-á a felicidade quando se for capaz de vislumbrar essa certeza, e tendo-a percebido, de apegar-se a ela. A busca dessa verdade é o summum bonum da vida, ou seja, é a suma bondade da vida. Nós vivemos no nosso momento, aliás, ainda estamos no Setembro Amarelo. Um mês onde se busca trabalhar, remediar, entender o mal dos homens que não têm certezas, que se perdem no meio de tantas ilusões que o nosso mundo oferece, mas nenhum sentido de vida que justifique ele levantar da cama pela manhã. Por trás dos problemas que nós nos preocupamos nesse Setembro Amarelo, está uma grande, uma monumental crise existencial de um homem que não tem certeza nenhuma, que não busca nada que seja sólido, que não tem nenhum ponto de referência. Ele diz, é desse ponto de referência que eu chamo de verdade que vem a alegria, que vem a felicidade. Portanto, quando se não o tem, logicamente o homem vai estar a esmo, perdido, e não há como ajudar de fato esse homem. Pode passar. O ahimsa é a expressão que significa não violência, a expressão que o acompanhou durante toda a vida, que para ele o ahimsa era fruto da purificação. Então era uma coisa curiosa, porque quando ele sentia que ele tinha de alguma maneira sido violento com algo ou alguém, e ele diz isso no diário, ele está conversando com você no diário, dizendo, olha, aqui a minha palavra não foi apropriada. Eu fui um tanto quanto duro demais. Sabe o que aconteceu? Eu não estou puro o suficiente, por isso que a violência me pegou. Aí desatava a fazer as coisas mais doidas, gente, porque ele tinha uma coragem fora do comum. Ele acreditava, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, que aquilo que você se alimenta no corpo físico tem uma relação muito grande com aquilo que você se alimenta no plano psíquico, no plano emocional e mental, em resumo. Portanto, quando ele começava a ficar com muito pensamento impuro, ele decretava uma dieta ainda mais rígida do que ele tinha anteriormente. Parava de comer mais um monte de coisa, eu já não quase comia nada. Não, eu tenho que tirar mais coisa porque eu estou impuro. Ou seja, ele não tinha limites quanto ao sacrifício que ele era capaz de fazer consigo mesmo, contanto que o resultado fosse purificação. Porque purificação gera não violência, e não violência gera verdade, e a verdade é Deus. Isso é a lógica de Gandhi. Não passa muito disso ao longo de 520 páginas. Então, a ahimsa é o fundamento da busca da verdade. Não se passa um dia sem que eu me aperceba na realidade de que essa busca é vã,
se não se fundamenta no ahimsa. Ou seja, a busca da verdade é vã se não se fundamenta na não violência. Opor-se a um sistema, atacá-lo, está bem. Mas opor-se ao seu autor e atacá-lo significa opor-se a si mesmo. Tornar-se seu próprio assaltante. Pois o mesmo pincel nos pintou. Temos por pai o mesmo e único Criador. E por isso as faculdades divinas que descobrimos em nós são infinitas. Faltar a um só ser humano é faltar a essas faculdades divinas e, por fim, fazer mal não apenas a esse ser, mas como ele, ao mundo inteiro. Ele não falava bonito, ele fazia isso. Quando ele chega pela segunda vez à África do Sul, chamado pelos seus amigos africanos, estava havendo um cadastramento dos asiáticos que viviam na África do Sul, e eles chamaram os próprios asiáticos e indianos para fazerem isso, criaram um departamento asiático. Só que esses asiáticos que estavam cadastrando os seus irmãos de pátria se tornaram corruptos e começaram a explorar os pobres coitados dos indianos que estavam lá. Então, para dar uma licença, um passe para viver em Joanesburgo, eles cobravam uma fortuna de um pobre coitado que não tinha nem o que comer. E começaram a se corromper de uma maneira absurda. Aí puxaram ele de volta da Índia para lá. Ele conseguiu reunir provas contra alguns desses funcionários, demonstrando claramente que eles estavam extorquindo as pessoas. E foi aos tribunais, era advogado. Foi aos tribunais, não consegue derrotá-los, veja só, o Tribunal da África do Sul se recusa a condená-los, mas a instituição para a qual eles trabalhavam, que fazia esse cadastramento, os demitiu. E ficaram com uma imagem muito ruim diante da sociedade. Porque, logicamente, tinham explorado seus próprios irmãos e eram ladrões consumados, cruéis, inclusive. Aí ficou um tempo, esses funcionários que tinham sido, digamos assim, não condenados, porque não chegaram à condenação, mas acusados por ele mesmo, chegou um tempo que eles começaram a passar dificuldade, não conseguiam emprego. Aí, um dia, eles conseguiram lá uma empresa que dava emprego para eles, contanto que eles fossem lá e pedissem a autorização de Gandhi para empregarem eles. Precisava que Gandhi dissesse que os perdoava. E ele perdoou todo mundo, ficou feliz da vida desse pessoal ter arrumado emprego. Mas era assim o tempo todo. Não odeie as pessoas, odeie as forças que escravizam as pessoas. Você pode atacar um sistema, uma instituição por injusta, mas os homens que estão ali, eles não são a injustiça, eles estão temporariamente dominados por elas. Mas quem de nós, isso eu estou falando como Gandhi, quem de nós não foi algum dia dominado pelas circunstâncias? E o que você fez um dia, o que todos nós fizemos algum dia, aquelas coisas das quais nos envergonhamos, porque fomos dominados pelas circunstâncias. Você gostaria de ser definido por esse ato? Dizer, fulano é aquele que um dia perdeu a cabeça e tratou mal o ciclano. Você é aquilo? Ou naquele momento você estava fora de si e não gostaria de ser definido por isso? Ele dizia, os homens não são os seus erros, os homens não são os seus atos. E não há como excluir a compaixão de nenhum homem sem que você exclua a si próprio. É como num corpo a minha mão querer excluir o meu pé. Ela está me mutilando. Um ser humano excluir outro, ele está se mutilando. Isso era a visão de Gandhi. E era o que ele praticava nos tribunais. Ele queria que todo mundo ficasse bem e tivesse uma nova chance. Por muito absurdo que tivesse sido aquele crime, aquela acusação. Vegetarianismo, aí eu peço a vocês, aqueles que não são vegetarianos, que tenham uma certa paciência com o livro, que vocês vão entender quando forem ler. Ele fala de dietética e de vegetarianismo uma quantidade tão grande de vezes que eu falei, pelo amor de Deus, gente, que é isso? Mas porque ele tem por trás disso, não é só simplesmente porque faz bem à saúde ou qualquer coisa, mas que ele tem por trás disso algumas crenças que, de fato, funcionaram muito bem na vida dele. Pode passar. Ele diz isso, a supremacia do homem sobre as espécies animais inferiores não implicava em que a humanidade considerasse esses últimos como presas, mas que o tipo mais evoluído protegia o inferior e que havia auxílio mútuo entre eles, assim como de homem para homem. Se vocês entendem o que é isso para ele, ele não está a serviço só da humanidade, mas da vida.
Ele se limitou de um jeito que ele não comia nenhum tipo de carne, nunca comeu, não tomava nenhum tipo de álcool, nunca tomou. Chegou uma hora que ele tirou as ervilhas, tirou não sei o quê. Aí um dia, na Índia já, ele viu como as pessoas, os pecuaristas, o pessoal do campo, extraía leite da vaca. Ficou tão revoltado com isso que não tomou mais leite também. Isso é uma das razões fundamentais dele não tomar mais leite. A maneira como o pessoal tira leite das vacas. O desrespeito que é feito a esses animais. Não vou ser cúmplice disso. E parou totalmente de tomar leite também. No final da vida, ele comia frutas e castanhas. Mais nada. Mais nada. Foi tirando. Agora, além disso, dessa razão humanitária, ele ainda tinha uma outra razão. Quando diziam para ele, mas você não está com fome? Não está com sede? Ele dizia, a verdadeira sede do paladar não é a língua, mas o espírito. Eu tenho sede de pureza, eu tenho sede de não violência, eu tenho sede de verdade. E, para isso, eu sinto que algumas coisas me incomodam. E aí é uma experiência. Como é bonito isso. Vocês já fizeram de vocês mesmos um laboratório? De perceber que, sei lá, determinados locais que você frequenta, determinadas conversas que você entrava com algumas pessoas, depois você fica com dificuldade de controlar seus pensamentos, depois você fica com tendência ao ódio. Determinadas comidas que você faz tendem a gerar mais pensamentos negativos. Ele fazia o tempo todo da vida dele laboratório. Ele chegou à conclusão que certas coisas que ele comia eram tão pesadas, tão tóxicas, que ele tendia a ter pensamentos tóxicos e não conseguia controlar. E experimentava, acontecia, não como mais esse negócio. E não adiantava o mundo inteiro, gente, ele passou a vida brigando com o médico. O mundo inteiro dizendo, mas isso faz bem para você, o homem precisa disso, você está doente. Não tomo. Não tomava, não comia, não fazia mesmo. A última foram as chamadas leguminosas. Ele chegou à conclusão que aquilo gerava nele um estado de espírito hipersensível, fazia mal. Não tinha aquilo em lugar nenhum. Ele percebeu e, puf, já era leguminosas. Não me venha com conversa fiada. Podia vir os médicos do mundo dizer, como assim? Eu experimentei. É um nível de vida interior e de experiência dentro de si próprio, de percepções criadas a partir da observação da sua própria vida. Parem para pensar, gente. Quantas conclusões a respeito da vida vocês já chegaram por si mesmos? Podem ser até, digamos assim, incentivados por uma leitura, por alguma coisa bela, mas que concluíram por si mesmos, ou simplesmente saíram copiando procedimentos padrões da sociedade, que depois ficam até engraçados, né? Coma o ovo, não coma o ovo, aí volta a comer o ovo. Coma o tomate, não coma o tomate, é cancerígeno, não é nada, volta a comer o tomate. Você não acha isso engraçado? Isso não funcionaria com Gandhi. Ele ia comer e ia ver o que acontecia. E uma vez que ele chegasse a uma conclusão, mas nem os sacerdotes de todas as religiões do mundo tiravam ele daquilo. Diziam que ele era cabeça dura, e isso era mesmo. O contato com a teosofia de Helena Petrovna Blavatsky. Na época que Gandhi vai para a Inglaterra, Blavatsky já tinha se recolhido na Inglaterra, depois de todas as suas aventuras de vida, que é outra figura maravilhosa. E quando ele chega para fazer direito na Inglaterra, ele começa a ter contato com literatura, através de amigos, literatura teosófica. Aí, pela primeira vez, ele vai ler o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, que é um livro sagrado indiano por excelência, foi apresentado para ele a primeira vez em inglês, em edição da Sociedade Teosófica. Aí ele leu, achou aquela coisa mais maravilhosa do mundo, foi ler a chave da teosofia para Helena Blavatsky. Ele diz o seguinte, olha, quando eu li a chave para a teosofia, eu descobri que os ingleses estavam mentindo para nós, que todas as nossas tradições eram superstições. Não era isso. E depois leu Como Me Tornei Teosofista, de Anne Besant, onde ela mostra os males do ateísmo. Isso confirma para ele os males do ateísmo. Em um determinado momento, ele foi levado até a casa onde se hospedava Helena Blavatsky. Ele conheceu pessoalmente Helena Blavatsky. Eles tiveram um encontro. Esse tipo de coisa, para mim, devem ser dos momentos mais preciosos da história, porque ali estavam dois seres humanos destinados a entregar inteiramente a sua vida
a causa da humanidade. E por um momento essas duas trajetórias, sabe-se lá por quê, se tocam. Vocês não acham isso incrível? Incrível. Eu faria tudo para ser um mosquito e estar lá vendo um encontro desse. Eram dois seres que entregaram integralmente a sua vida à humanidade. E quando você percebe esse tipo de coisa, é muito importante você ver homens desse tipo, como uma Blavatsky, como um Gandhi, porque eles ajudam você a achar Blavatsky e Gandhi dentro de você. Você começa a sentir se movimentar dentro de você essa dor sagrada, que, como dizia Blavatsky, não pode deixar secar a lágrima que corre do teu rosto antes de secar a lágrima dos últimos dos mortais. Está fortemente comprometido com a dor humana, como se fosse uma dor no seu próprio corpo, e não mede esforços para dar tudo o que tem e para ter mais para poder entregar. Esse tipo de coisa, esse episódio do livro, eu confesso a vocês que me levou às lágrimas. Dois seres grandiosos, e que por um momento fazem a gente perceber que existe vibrando dentro de nós também essa grandeza, essa capacidade infinita de crescer para servir. Isso é muito bonito de perceber, gente. É um ponto crucial da vida dele. E ele não participa da Sociedade Teosófica, mas continua fazendo leituras e ele conhece praticamente a sua própria tradição através da obra de uma russa, que era Helena Blavatsky. Ele lê, além dela, ele lê a própria Annie Besant, ele lê Anna Kingsford, vai ter um conhecimento, Edwin Arnold, ele lê a vida de Buda, a luz da Ásia, tem um conhecimento muito forte, isso foi fundamental na vida dele. Não foi só aí. Vocês vão ver que quando ele vai para a Índia, ele vai até Benares só para visitar Annie Besant, que estava doente. Quando ele vai para o Congresso Nacional Indiano, Annie Besant estava lá, que foi a presidente da Sociedade Teosófica após a morte de Helena Blavatsky. Ela lutou fortemente ao lado dos líderes indianos para a libertação da Índia. Foi criadora de um movimento que era o Home Rule, regras de autonomia, autossuficiência, que ela tinha copiado do que a Irlanda fez em relação à Inglaterra. Quando ele foi para a África do Sul, ele frequentava a Sociedade Teosófica, fez grupos de leitura do Bhagavad Gita lá, recebeu teósofos na sua casa, ou seja, a influência na vida dele, da teosofia, e a influência desse movimento na independência da Índia e na valorização da tradição indiana pelos próprios indianos, foi uma coisa indiscutível. E fez parte muito fortemente da vida dele. A religião, como eu falei para vocês, todas. Não tinha preconceito de espécie alguma. Aliás, ele era queridíssimo pelos muçulmanos, que foi o que provocou a inveja, os ciúmes, que levou à sua morte. Sempre trabalhava considerando muçulmanos e hindus são todos indianos. Tinha um grande respeito, defendia muitas vezes a causa dos muçulmanos e era muito bem quisto por eles, muito respeitado. Quando eu digo religião, entendo-a no seu sentido mais amplo da realização do conhecimento de si mesmo. Religião como religio, religare, religar o homem à sua essência e, através da sua essência, à essência do universo. Fazer com que o homem desenvolva um vínculo que o coloque acima das circunstâncias, um cordão umbilical que o prende ao real e o coloca por cima das aparências. Essa fidelidade a essa realidade é que fez com que ele não fosse um joguete na mão das circunstâncias nas quais ele viveu. Nenhuma delas. Nem a Inglaterra, nem a Índia, nem a África do Sul, com todos os seus inúmeros movimentos, conseguiram domar Gandhi. Ele era servo da verdade e não das opiniões dos homens. A ideia de que a renúncia era a forma suprema de toda a religião exercia um grande atrativo para mim. Entrega. Essa era a palavra-chave da vida dele. Sem limites, sem reservas. Entrega total da minha vida à causa da humanidade. O conhecimento da religião, considerado como distinto da experiência da religião, parece, quando soa a hora da provação, ninharia de palha ao vento. Tantas coisas fortes, gente. Ele dizia, os homens que dizem conhecer profundamente a religião são os desesperados diante da morte. Não tem resposta para a vida. Sua religião é só intelectual, não é moral, não é vivencial.
são os desesperados diante das adversidades da vida. Então, há uma diferença radical entre conhecimento da religião e experiência da religião. O outro é palha ao vento e voa na hora que a gente mais necessita dele. Diante do perigo, todos os seres tornam-se um só, esquecem todas as diferenças e pensam em um único Deus. Isso é engraçado, que quando ele retorna à África do Sul, pela segunda vez, que vai para Joanesburgo, o navio dele pega uma tormenta violenta que quase afunda. E ele disse que nessa hora tinha de tudo dentro do navio. Tinha muçulmanos, tinha indianos, tinha cristãos, tinha de tudo. Todo mundo deu as mãos e começou a orar juntos. Ele nunca viu tanta fraternidade religiosa quanto naquele momento. Que a água estava caindo dentro do navio, o comandante desesperado. Ele disse, nossa, se eu soubesse que era tão fácil, era só sacudir o navio da humanidade. Eu luto tanto pela unidade, olha que facilidade. Na hora crítica, todo mundo sabia o que era religião. As diferenças vêm num mundo ilusório. Pode passar. A uniformidade da minha experiência convenceu-me de que não há outro Deus senão a verdade. E não se pode ter uma visão perfeita da verdade, senão depois de se ter atingido a ahimsa, não violência. E não é possível identificar-se com tudo o que se vive sem praticar a purificação de si mesmo. Sem esta última, a observância da lei de ahimsa será sempre um sonho vazio de significação. Quem não tem um coração puro jamais chegará a Deus. Ele diz, existem os não violentos de vitrine, que reprimem a violência. Acham que a ahimsa é algo que é possível praticar sem ser puro. Reprimem a violência, mas intimamente continuam sendo bichos. Por quê? Não se preocupam pela purificação. Gente, mas que coisa fantástica esse conceito dele. Nós vivemos isso hoje fortemente. Não estacione na porta do outro, não jogue o lixo na rua, não isso, não aquilo, porque isso nos dá um verniz de civilizados. Não porque a gente esteja realmente preocupado com o outro. É ética por coerção e não por convicção. Vocês entendem isso? Eu faço para ficar bem na fita, como se diz popularmente. Eu faço porque eu sou considerado um homem civilizado que eu fizer. Se eu fizer. Mas em nenhum momento eu me preocupo em olhar no olho do outro e sentir a necessidade do outro. Eu contava recentemente uma palestra de uma amiga que esteve no Japão, e ela dizia, olha, é impressionante como é que as pessoas são adestradas para cumprir certas leis sociais. Então, você entra num ônibus, automaticamente entra uma pessoa idosa, alguém levanta e dá o lugar. Automaticamente entra uma mulher grávida, alguém levanta e dá lugar. Mas eu achava que aquele negócio não era bem o que parecia. Aí um dia eu estava num desses coletivos e entrou um jovem, mas tão carregado de bagagens, tão cansado, com a aparência de quem estava quase desmaiando de cansaço. As pessoas olhavam, não era idoso, nem era mulher grávida, ninguém levantava. Sabe quem foi levantar? A tupiniquim não civilizada, eu. Porque eu olhei nos olhos dele e vi que ele precisava. Eu achei essa experiência dela tão simples, mas de um valor excepcional para mim, porque só reforçou o que eu já imaginava. A moral como coerção e não como convicção. A moral que não é sensibilidade à dor do outro, mas é simplesmente um padrão para que você se sinta civilizado. Ele dizia, olha, não violência feita desse jeito não vale nada, nada. Se não há um processo intenso de purificação para extrair tudo aquilo que não é humano, a não violência é só fachada. Então, são bichos selvagens onde você colocou uma focinheira, a não violência. É um padrão social. Quem não tem o coração puro nunca se aproximará de Deus. Lindo demais isso. A prece, pode passar. Súplicas, adoração e prece não são superstições. São atos mais reais do que comer, beber, sentar-se ou caminhar. Não é exagero dizer que são a única realidade e que tudo mais é irreal. A única realidade é você se conectar com aquilo que de real existe dentro de você e, a partir disso, conectar-se com o coração do universo. Existe uma frase que eu sempre gosto de usar nas minhas palestras que explica bem isso que ele está dizendo aqui. Parece que a divindade é um grande coração
Ele pulsa, expande e contrai. Expande e contrai. E como grande coração, ele é parente de todos os corações do universo, inclusive do nosso. Quando nos aproximamos da nossa identidade mais profunda e real, do ser, que é simbolizado pelo nosso coração, estabelecemos automaticamente uma identidade com o coração do universo, porque todos os corações são da mesma família. A prece não exige discurso, é independente em si de todo o esforço dos sentidos. Estou absolutamente certo de que é um meio infalível de purificar o coração das paixões, mas deve aliar-se à suprema humildade. Ou seja, eu não sou Deus, eu sou a sua imagem e semelhança, eu sou algo que compõe a ele como uma célula, mas eu não posso, ao sentir que eu me assemelho a Deus, achar que eu sou o Deus. Isso é aquilo que Jung chamava da inflação do ego. A nos aproximarmos da nossa essência divina, achamos que somos deuses. E ainda está longe disso. Nossa consciência nos sustenta uma percepção dessa por mais de 10 segundos. Vimos, isso é ótimo, temos um referencial. Mas termos posse plena da nossa identidade ainda vai um longo caminho. Então, humildade para não cair na loucura, que tantas vezes se cai na história. O homem começa a se achar dono de Deus, porque teve alguma ligação com ele. A justiça e o direito, isso no seu tempo de advocacia, tem alguém aqui que seja advogado? São as coisas mais belas que eu já li sobre essa profissão na minha vida, ditas por Gandhi no exercício da sua profissão. Vejam só. Havia aprendido o caminho prático da lei, tinha aprendido a descobrir o lado bom da natureza humana e encontrar o caminho do coração. Compreendi que a verdadeira missão do homem da lei era lançar uma ponte sobre o abismo que separa os adversários. Ou seja, a lei não era prejudicar um para favorecer outro, por muito que isso parecesse justo. A lei era lançar uma ponte para unir os adversários. E era assim que ele exercia essa profissão. E quando não podia ser assim, ele saía, ia embora, deixava as causas. Eu trabalho dessa forma, não serve, eu não trabalho. E teve muitos clientes na África e na Índia com essa forma de trabalho. A experiência tem me demonstrado que o meio mais rápido de obter justiça é fazer justiça ao adversário. Então, aquela causa que ele foi à África do Sul para resolver, que era uma empresa que tinha sido lesada por outra empresa, ele foi lá na outra empresa, sentou com o presidente da empresa e disse: olha, eu já examinei a causa, eu sei que o senhor está errado, mas eu te entendo. As circunstâncias em que você estava, meio sem alternativas, isso te pareceu uma saída, você não pensou muito no outro lado, mas eu sei que agora você está consciente, que você sabe que não foi correto, não quero prejudicá-lo. Aí o dono dessa empresa falou para ele: tá bom, eu faço um acordo com o outro se você conseguir que ele divida a minha dívida em 10 anos. Ele foi lá na empresa que o contratou e disse: divide em 20 anos. E conseguiu. E os dois, que inclusive eram parentes, os donos das duas empresas, começaram a viver na maior harmonia. Ele foi lá para isso e resolveu assim. É evidente que julgar um homem apenas por seus atos exteriores significa, na melhor das hipóteses, entregar-se a deduções dúbias, na medida em que o espírito não possui dados suficientes onde apoiar-se. Vou julgar um homem pelos seus atos? O espírito julga pelo espírito, essência por essência. Eu conheço que num momento de fora de si, um homem foi capaz de fazer, mas eu não conheço ele dentro de si o que ele é capaz de fazer. Não conheço o seu coração. Portanto, não julgo um homem pelos seus atos. Que coisa fantástica, gente. Isso é extremamente tocante, sensato, original. E ele praticava a sua profissão assim. Isso era prática, isso era a vida dele. Pode passar. Vejam essa. O meu respeito pela jurisprudência ia crescendo. Nela descobri um elemento de religião. Compreendi que o ensinamento de não possessão dado pelo Gita, o Bhagavad Gita, significava que os que aspiravam à justiça deviam agir a exemplo dos fideicomissários, que, tendo controle de bens consideráveis, abstinham-se de considerar a menor parcela dos mesmos como sua propriedade. O fideicomissário ou depositário fiel administra a vida, as finanças de uma pessoa enquanto ela ainda está incapacitada, normalmente um menor de idade. Ele administra sabendo que nada daquilo ali é dele. Ele diz: bom, um homem justo faz isso em relação ao seu corpo, aos seus bens, à sua vida. Sua vida não é dele, é da natureza. Sua vida foi concedida pela própria vida, pertence a ela.
Portanto, eu faço o melhor que posso através do meu corpo. Mas eu não quero nada para o meu corpo, porque eu sei que nem ele é meu. Eu sou só um depositário fiel de um corpo que a vida me emprestou. Portanto, eu não vou jogar com ele como se ele fosse meu, ou querer enchê-lo de riquezas como se isso fosse válido. Vocês entendem? Eu sou um fiel depositário da vida. A vida não é minha. Portanto, eu não posso trabalhar arbitrariamente para enriquecer de maneira injusta uma vida que não é minha. Eu sou o ser. E como ser, estou aqui para organizar as coisas que a vida me emprestou. A vida me concedeu hospedagem na sua casa, para que eu colocasse suas coisas no lugar. Mas eu não sou dono dessa casa. Lao Tse dizia, os homens sábios de antigamente comportavam-se como se fossem hóspedes de um hospedeiro muito cerimonioso. Ou seja, está hospedado na natureza. E a natureza é muito cerimoniosa. Saiba tratar essa casa do seu hospedeiro à altura e não se sinta dono de nada. Compromisso, que para ele era a coisa mais bela que o homem poderia ter, o que resgata o homem do caos, é o compromisso com a verdade, é o compromisso com a bondade, é o compromisso com Deus. Isso que nós hoje consideramos a pior coisa do mundo, para ele era melhor. E, contudo, durante toda a minha vida, o culto obstinado da verdade ensinou-me a avaliar toda a beleza do compromisso. Muitas vezes isso me valeu perigo de vida e descontentamento dos meus amigos. Mas a verdade tem a dureza do diamante e a delicadeza da flor em botão. Carl Jung, quando fazia suas experiências com o inconsciente, ele dizia que às vezes tinha que descer em cada abismo, que ele corria sempre o risco de não voltar mais, ficar lá, de perder a razão. Ele dizia, eu volto, que eu deixo uma corda atada no mundo, que é o meu amor. Eu tenho amor pelo mundo, eu quero beneficiá-lo. Eu tenho amor pelas pessoas, quero beneficiá-las. E é esse compromisso de servir ao mundo que me traz de volta do inconsciente ao consciente. Você entende que o compromisso com uma ideia, um sonho, um ideal de minimizar a dor do outro, você está no meio do caos, mas eu não posso me deixar abater. Eu tenho uma missão enorme, eu tenho que minimizar a dor de alguém. Eu tenho uma missão enorme, eu tenho que servir a verdade. Eu tenho que ser um exemplo de purificação, de não violência. Compromisso é como se fosse uma corda jogada no meio do poço da vida cotidiana e banal. Se não for por ela, você não sai do poço. Compromisso é a misericórdia da natureza com os seres. Através dele você sai de qualquer situação. E ele dizia que o compromisso tem a dureza do diamante e a delicadeza da flor em botão. Dei-me conta de que um voto, que é um compromisso, longe de fechar as portas à verdadeira felicidade, as abria. Compromisso, voto, proporciona felicidade. Agora eu já não vivo em vão, eu vivo por isso. E isso é maior do que qualquer sofrimento que eu possa passar. A dignidade, pode passar. Nunca cheguei a compreender como alguém pode sentir-se honrado ao ver um irmão humano humilhar-se diante dele. Constitui um dever aliar a polidez à coragem, a que ter uma amabilidade inata, unida ao desejo de fazer bem ao adversário. Então, em situações, por exemplo, na África do Sul, onde um inglês esbofeteia, machuca um indiano que trabalhava sob contrato para ele. Ele ficou horrorizado de ver como é que esse homem podia sentir prazer de ver o sofrimento do outro. E foi aos tribunais contra esse homem, mas antes ele foi visitar esse homem, foi lá falar, olha, eu não entendo porque o senhor sentiu prazer em fazer isso com um ser humano, compreendo que o senhor estava fora de si, e eu não quero nada, eu, inclusive me abstenho de processá-lo, se o senhor me der a liberdade desse homem e desse contrato, para ele servir a outro patrão. E diz que o cidadão ficou envergonhado diante dele, de ser tratado dessa forma. Alguém que, apesar da bestialidade dele, foi capaz de compreendê-lo e pedir a ele que simplesmente compreendesse e desse uma oportunidade para o outro. Essa era a prática de Gandhi como advogado. Vocês já viram alguma coisa desse tipo? E ele conseguia tudo, gente. Vencia as causas todas, desse jeito. Conquistava os juízes, conquistava todo mundo. O serviço
É uma honra. Ele se purificava para poder servir melhor, lembra? Se me encontrei completamente absorvido pelo serviço da comunidade, a razão profunda foi o meu desejo de aperfeiçoamento do ser. Servir é uma religião, e eu a tinha abraçado esta fé, com o sentimento de que servindo é que se poderia alcançar a Deus. Era a sua religião, servir desinteressadamente à verdade, ao bem, à humanidade. Então, quando disserem, olha, Gandhi era um hinduísta. Não, Gandhi era da religião do serviço, desinteressado e puro à humanidade. Essa era a sua religião, segundo ele mesmo. Se nos entregamos ao serviço por ostentação ou temor à opinião pública, o homem atrofia-se e o espírito asfixia. O espírito precisa se manifestar para estar saudável, e a sua manifestação é o serviço desinteressado. Serviço prestado sem alegria não ajuda ninguém, muito menos a quem o recebe e a quem o pratica. Mas todos os outros prazeres, qualquer outra ocupação, empalidecem e perdem-se no nada diante do serviço prestado com espírito de alegria. Amor a servir. Ele procurava, gente, era uma coisa louca. Quando começou a acontecer na África do Sul uma espécie de peste negra, um pouco diferenciada daquela da Idade Média, mas letal também, ele se ofereceu como enfermeiro e foi trabalhar cuidando de pessoas com peste negra. Durante a Guerra dos Boeres, ele se ofereceu como padioleiro e enfermeiro, foi se meter no meio da linha de guerra. Durante a rebelião dos Zulus, ele se ofereceu como enfermeiro, foi se meter também no meio do conflito. Essas coisas que normalmente todo mundo quer sair de perto para não sofrer as consequências, ele ia lá para o meio, via nisso uma oportunidade de servir. Se alguém ia reconhecer, se não ia reconhecer, ele nem pretendia ficar na África do Sul, mas, oba, olha, tem sofrimento, precisam de mim. Se oferecia e, em geral, era aceito. Nunca fez enfermagem, mas se tornou enfermeiro por desejo de servir. Sem paciência infinita, era impossível obter das pessoas que se pusessem a trabalhar. É o reformador que tem o ânimo da reforma, e não a sociedade. Ele estava bem consciente disso. Ele dizia, eu chamo o pessoal para protestar, vem milhares. Eu chamo o pessoal para trabalhar, vem meia dúzia. É através do meu amor e do meu exemplo de amor ao trabalho que eu vou convertê-los. O reformador tem em si o ânimo da reforma, os demais não. Tem o ânimo da revolta, não da reforma. Ele sabia que tinha que transmitir isso através do seu serviço. Tinha que fazer alguma coisa, ele ia a pé, de rua em rua, falando com as pessoas, pedindo para as pessoas terem higiene nas suas casas. Ele fazia da maneira mais difícil. Ia lá e fazia ele mesmo. Daqui a pouco tinha uma multidão atrás dele fazendo também. Era assim que ele fazia todas as suas ações, ainda no final da vida. Gandhi já estava no final da sua vida, pouco antes de morrer, com 78 anos, ele andava pelas ruas convencendo as pessoas de que era possível viver em indianos, hindus e muçulmanos juntos em harmonia. Foi a última causa pela qual ele lutou. A tolerância. As próprias diferenças tornam-se um auxílio entre pessoas tolerantes, caridosas e sinceras. Então, ele almoçava com cristãos, jantava com muçulmanos, no mesmo dia. Era muito bem atendido e querido em ambas as casas. Muito bem recebido em todos os lugares. À medida que a minha concepção do ahimsa amadurecia, eu vigiava mais atentamente os meus pensamentos e as minhas palavras. Tornou-se um diplomata. A noção de diplomacia é exatamente essa. Saber introduzir a sua vontade no mundo com o mínimo dano. E ele fazia isso. Ele levava a cabo as suas causas. Ele não deixava de fazer as coisas para não ofender alguém. Mas ele fazia com o mínimo dano às pessoas, com o mínimo grau de ofensa e de violência. Se possível, nenhuma. Qual é a barreira que o sentimento proveniente do coração não pode romper? O homem e seus atos são duas coisas distintas. Vejam, é a filosofia dele. Não julgue os homens pelos seus atos. Julgue pela sua essência, que ele não conhece ainda, mas você pode ajudá-lo a conhecer. Não julgue um homem pelos seus atos. O homem e seus atos são duas coisas distintas.
Se bem que uma boa ação deva convidar à aprovação e uma má à reprovação, o autor do ato, seja bom ou mau, merece sempre respeito ou piedade, segundo o caso. Odeie o pecado e não o pecador. Escreva essa frase no espelho do seu toalete, na porta do armário do seu quarto, ela é útil demais. Odeie o pecado, não o pecador. Eis um preceito que se aplica raramente, embora fácil de compreender. E eis porque o veneno do ódio se propaga tão depressa no mundo. Lindo demais, gente, lindo demais. Eu não estou falando de um homem que dizia isso, estou falando de um homem que vivia isso, profundamente. Em todos os momentos da sua vida, a partir do seu amadurecimento. Sobretudo, da ida para a África do Sul, que é o momento onde o Gandhi começa a colocar na sua prática, na sua ação, todas as ideias que ele vinha construindo desde a sua infância. A literatura, só rapidamente, os livros que ele cita, que ele mais ama, ele amava demais Tolstói. Quando ele estava na África do Sul, ele criou o primeiro projeto de ashram dele, foi a Fazenda Tolstói. Diz que ele chegou a trocar cartas com Tolstói. Ele amava a obra dele. Sobretudo esse, O Reino de Deus está em vós. A ideia da resistência pacífica, ele se inspira em Tolstói. Uma curta exposição do Evangelho e o que é para ser feito. Ele cita esses livros. John Ruskin, um escritor inglês, que nós conhecemos tão pouco, mas já vi muitas pessoas elogiando esse escritor, pretendo lê-lo o quanto antes. Ele diz que esse livro, até o último, mudou a vida dele e a concepção dele em relação ao trabalho. Todos os trabalhos são dignos e todos os trabalhos são a melhor ferramenta de realização do homem. Ele tirou essa ideia de Ruskin. Edwin Arnold, A Luz da Ásia, que é a vida de Buda, e o Canto Celeste, que é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita e o Ramayana de Tulsidas. Esses foram os livros que iluminaram, que ele cita mais frequentemente na sua vida. O autocontrole. O pensamento involuntário é uma enfermidade do espírito, e subjugar o pensamento significa, pois, subjugar o espírito, que ainda é mais difícil de curvar do que o vento. É apenas quando se exerce desde dentro que o controle pode ser benéfico. Controle fora é repressão, controle dentro é benéfico. Sem abandono total à graça divina, nenhum domínio completo do pensamento é possível. Isso ele dizia que de todas as lutas que ele participou, foi a luta mais aguerrida que ele travou, que foi o controle do seu próprio pensamento. Ele dizia que um pensamento mal controlado boicota qualquer causa, por grandiosa que seja, e que é a mais encarniçada de todas as lutas. E que ele só conseguia pensando isso. Eu sirvo a Deus. Eu tenho uma causa. E assim ele conseguia subjugar os seus pensamentos. Satyagraha, essa palavra tão especial que foi cunhada por ele mesmo, mas precisamente pelo seu primo, o jovem Mangalal Gandhi, que vai com ele para a África do Sul e acaba fazendo parte do seu ashram, e ele queria criar uma palavra que representasse a resistência pacífica da maneira como ele entendia. E Mangalal sugeriu uma coisa parecida com Satyagraha. Ele modificou um pouco e criou o Satyagraha, que nada mais é do que firmeza na verdade. Assim ele libertou a Índia. A resistência pacífica significava fazer atos que eram justos, mas que estavam proibidos, mas sem querer confrontar, sem nenhum tipo de violência. Assim ele empreendeu a Marcha do Sal. Já ouviram falar da Marcha do Sal? Que foi decisiva na Índia? Simplesmente os ingleses queriam que os indianos comprassem o seu sal e proibiram os indianos de irem na beira do mar, colocar suas panelinhas com água do mar para deixar secar a água e usar o sal marítimo. Não podia fazer isso, era crime. E o que ele fez? Pacificamente pegou todos os indianos, foi ele junto, todo mundo para a beira da praia com panela. Botaram a aguinha lá, fizeram o seu sal. Resultado, todo mundo para a cadeia. Ele foi preso tantas vezes que quando ele construiu o seu ashram, pela segunda vez que ele foi para a África do Sul, ele se preocupou com um terreno que ficasse perto da penitenciária. É sério isso, é verdade. Ele fala, eu peguei um terreno que ficava bem pertinho, ficou prático para a gente, porque a gente estava lá toda hora mesmo.
preso na África do Sul, preso na Índia, mas N vezes. Se eu pudesse tornar popular o emprego da força da alma, que é apenas um outro nome para a força do amor, em lugar da força bruta, sei que estaria em condições de gerar uma Índia capaz de desafiar todas as forças más do mundo. Entendem isso? Ele diz, a força, se as pessoas que pegam em armas soubessem que a verdade é uma rocha, elas serviriam à verdade, seriam as pessoas mais bem armadas do mundo, capazes de confrontar qualquer coisa. E ele era assim. Eu sou fiel à verdade e vou avançar para ela, vou pegar sal da praia. Bom, vai acontecer um monte de coisa. Vão fazer violência contra nós. Nós não vamos ser violentos. E vamos continuar lutando pela verdade. Ele praticava desobediência civil em causas justas, sem nenhuma violência. E deixava os ingleses loucos, gente, porque ele era um estrategista de um jeito tal. E o vice-rei disse que nunca sabia qual era a próxima que ele ia aprontar. Ele vinha com as coisas mais inusitadas. Pensavam que ele vinha para cá, ele ia para a beira da praia pegar sal. E era muito inteligente, muito estratégico, mas sempre isso, causas boas, legítimas, onde está prevalecendo a injustiça, mas de maneira pacífica. E todo mundo ficava desnorteado, porque você prendeu uma pessoa porque pegou sal no mar, é uma coisa que acabava com a Inglaterra na opinião pública do mundo inteiro. E ele sabia disso. Pegava esses pontos mais fracos, onde ela se expunha ao ridículo, pelo tamanho da sua injustiça. Ia roendo as bases dessa dominação, dessa forma. O Cade foi outra obra-prima dele. A indústria têxtil era muito forte na Índia, e a matéria-prima toda vinda do exterior, da Inglaterra, e não tinha como vestir os indianos se não tivesse aquelas indústrias têxteis comandadas pelos ingleses com matéria-prima estrangeira. Ele desatou a pensar que ele ia aprender a fiar e a tecer. E saiu procurando nas casas onde tinha quem tivesse ainda roda de fiar. E descobriu, graças a uma amiga, no local lá no interior, uma casa onde o pessoal tinha meia dúzia de roda de fiar jogada no quintal, que ninguém usava mais aquilo. Ele contratou esse pessoal para ensinar como é que usava. E sabe o que ele fez? Ensinou o pessoal do novelo do algodão, fazer o fio e fazer a roupa, que era esse cade. Cade, que era essa roupa que ele usava, era confeccionada por algodão, fiado e tecido pelas mulheres da Índia, que com isso se ocupavam, tinham rendimento e participavam do processo da independência. E ele pôde chegar para a Inglaterra e dizer, nós já não precisamos mais de vocês para nos vestirmos. E todo mundo começou a se vestir igual a ele. É aí que acabou mesmo. Ele lançou moda. Vestir como Gandhi é fashion. Então, os grandes líderes intelectuais da Índia, tudo vestidos de cade. Acabou. Esse problema eu resolvi, vamos para o próximo. Nível de estratégia fora do comum e de eficiência fora do comum. Swaraj. Swaraj é libertação. E a frase que ele usava em relação à libertação da Índia, para ele, Swaraj, a Swaraj dos meus sonhos é o Swaraj dos pobres. É aquele que combate a libertação da pobreza, mas não só a pobreza externa, a pobreza interna. Ele dizia que ninguém vai conseguir fazer Swaraj se não combater a sua pobreza interna de querer prevalecer às custas do bem do outro, de querer prevalecer às custas da violência, de querer explorar os demais para poder conseguir algum benefício. E a pobreza interna também do ponto de vista físico, a limpeza, a higiene na sua casa, na sua vida, o respeito para os objetos que te circundam. Ele fazia uma campanha também de civilidade. E, portanto, esse conceito de pobreza dele era mais do que simplesmente pobreza de corpo. A verdadeira libertação é a libertação dos pobres, de corpo e de espírito. E é por essa que ele lutou. Pode passar. Esse Pierre May, que é um homem muito interessante, um historiador, ele escreve na década de 40 um adendo à biografia de Gandhi, depois de Gandhi já morto. E essa frase dele eu achei maravilhosa. Ele foi o homem do nosso tempo que mais acreditou no homem. Olha, é um fato. Não sei se foi o homem, mas pelo menos foi um dos homens do nosso tempo contemporâneo
que mais acreditou no homem. Não só acreditou, como arregaçou as mangas e começou a trabalhar por ele. E conseguiu bons avanços. Precisava quem continuasse acreditando no homem. O maior mal do nosso momento é uma máquina que nos faz desacreditar da humanidade. Hoje nós vivemos bombardeados com mensagens que fazem com que a gente não acredite na humanidade, não acredite em si próprio, inclusive. Ele foi o homem que mais acreditou no homem. Pode passar. Essa frase dele é a minha predileta. Eu acho que chega a ser violenta. Eu acho que ele rompeu a rinça com essa frase, de tão contundente que é. Se o único homem atingir a plenitude do amor, neutralizará o ódio de milhões. Um único homem. E ele lutou para ser esse único homem. A plenitude do amor, talvez não. Ele chegou ao máximo que a sua vida lhe permitiu, aos 78 anos. O máximo de amor que lhe foi possível guardar em si próprio, transbordar, distribuir. Eu trouxe para vocês um pequeno trecho de um poema, lembrando do Namarama, o nome de Rama. Esse nome que ele pronuncia nas suas últimas palavras. O exemplo que Rama era para ele, a inspiração. Eu me inclino a Rama, Senhor dos mundos. Tu nos renovas, guardião do Dharma. Voltamos a polir as nossas armas, retomamos as nossas armaduras. Por trás do aço, por trás das lâminas, o nosso coração desperta e arde e clama. Quem sofre e vibra em teu nome, Rama, jamais irá trilhar a terra em vão. Ainda que trema o mundo ou a noite caia, o tempo cessa ante teu nome. Jaya, e cessa a dúvida em meu coração. Jaya é um cumprimento que se dá a grandes seres, seres divinos, seres humanos. Jaya é honra, é glória. E eu gostaria de deixar como finalização dessa palestra uma última tela. Jaya Mahatma, glória, grande. O homem de uma grande alma. Eu espero que isso toque vocês, porque a nossa alma provavelmente é do mesmo tamanho a que despertá-la. E com certeza a melhor maneira de honrá-lo é despertar a nossa própria alma. Ele empenhou a sua vida para isso. Nós temos uma grande alma oculta dentro de uma pequena consciência, que não se dá conta dela. E esse homem deu sua vida para que essa nossa consciência se expandisse e fosse tão grande quanto necessitamos que ela seja. Pode passar. E é isso. Desculpem, nós invadimos bastante o horário, né? Mas eu queria muito trazer essa história para vocês. É uma comovente e linda história. E nos ajuda demais a acreditar na humanidade. Agora, 2 de outubro, completa-se 150 anos do nascimento de Mohandas Karamchand Gandhi, o Mahatma. É muito bom a gente lembrar que já teve homens desse tamanho entre nós. É isso. Muito obrigada a presença de todos vocês. Temos perguntas? Recebemos duas perguntas aqui no nosso WhatsApp. E são ótimas perguntas. Uma delas é a pergunta do Dom Carrijo. Falou-se muito em purificação, que para atingir Raisha deve ser puro. Alguns alimentos o fizeram crer na toxicidade deles. Quem não tem coração puro não conhecerá Deus, a verdade. Mas afinal, o que é a pureza para Gandhi? E como atingir esse estado de pureza na visão dele? Ele se considerou puro em algum momento da vida? Conheceu a verdade, a Deus? Primeira coisa que se tem que dizer é que Gandhi era tremendamente humilde.
Portanto, com certeza ele não atingiu a verdade, mas deve ter atingido uma pequena parte dela. Não atingiu a pureza, mas uma pequena parte dela. Mas se você perguntasse para ele, ele diria que era menos. Porque ele é muito, muito humilde. A pureza para Gandhi são as condições ideais para que você rompa o véu da ilusão e veja a verdade. E não adianta, ele dizia, não adianta vocês me dizerem um contrário, que a pureza do corpo não tem nada a ver com a pureza da alma, porque eu sinto que existe uma única lei dentro do ser humano. E que se eu admito a impureza num plano, vou admitir em todos. Não servirás a dois senhores ao mesmo tempo, não é isso? Se eu admitir a impureza no corpo, eu não vou ter condições morais de banir a impureza nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Agora, a pureza é uma meta. O que você tem que fazer nesse momento? A purificação, a máxima que eu puder. Agora, o resultado da pureza plena, em algum momento no futuro, é uma boa meta. Mas o que buscamos aqui é uma purificação. E essa purificação ele se dedicou todos os dias da vida dele. Desenvolver estratégias e mais estratégias. É divertido demais. Eu espero que vocês leiam devagar, para passar muito tempo lendo a biografia de Gandhi. É divertido demais conviver com ele, bolando estratégias para vencer a mente dele. Vocês vão ficar tristes quando terminar o livro. É divertido passear de mãos dadas com Gandhi por algum tempo. E ele queria a purificação. Ele não queria, nem imaginava, nem de perto, que ele pudesse atingir a pureza absoluta. E acreditava que as coisas todas se harmonizam e se alimentam umas às outras. Um corpo puro ajuda uma alma pura. Uma mente pura ajuda um sentimento puro. E assim é. Nós não deveríamos abrir precedente, como dizem os juristas, abrir jurisprudência para a convivência com a impureza. Ele usava isso como argumento até para os indianos limparem as suas casas, que não serão almas puras, não serão dignos dos seus deuses. O que mais que temos? Temos a segunda pergunta do Mauro. O que é o amor, este verdadeiro amor? E é possível vivê-lo? Na verdade, nós estamos a noite inteira falando de um homem que viveu esse amor a vida inteira, pelo menos a maior parte da sua vida. Quando amadurece, desabrocha para isso. Tecnicamente, eu recomendaria, inclusive, vocês que procurassem lá no canal do YouTube da Nova Acrópole, que tem um monte de palestras sobre isso. O amor é a busca do que nos falta para sermos completos. Isso é Hesíodo, o grande pensador grego. A busca do que nos falta para sermos completos é o quê? Justiça, fraternidade, bondade, integridade, pureza, todas as virtudes que nos permitem sermos completos como seres humanos. Para quê? Para servirmos como seres humanos. A natureza precisa do serviço humano. Ela não precisa de meios homens. Ela precisa de homens inteiros para darem conta do trabalho que espera por eles. O amor é a busca de ser completo. Como diria Platão, a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Só assim você pode garantir alguma coisa para eles. Portanto, toda a luta de autoaperfeiçoamento de Gandhi, de tantos outros homens na história, de Helena Blavatsky, que lhe foi contemporânea, foi uma luta de purificar os elementos que travavam a engrenagem da roda, que impediam que eles tecessem o bom fio. Eles queriam crescer para servir, e isso é amor. Incondicional e infinito. Sempre que eles se manifestarem, o amor estará junto com eles. São servidores. Encontrem isso dentro de vocês. Deve estar aí vibrando agora. É a coisa mais bela que a gente tem. Cada vez que eu ouço que um homem fez isso, eu encontro mais a mim mesma. Eu me reconheço, porque essa dorzinha que dá no nosso coração é o nosso potencial de Gandhi, de Blavatsky, de tantos outros homens. Isso existe dentro de nós. Isso é o que é mais belo dessa história. Ela nos permite reconhecimento. Ou seja, ainda somos hoje beneficiados pelo amor deles. Mais alguma pergunta? Professora, temos mais uma, né, a última. É claro que nós responderemos todas, né, virtualmente, mas mais uma opinião aqui, não se identifica quem é. Qual a sua opinião sobre esse momento em que líderes políticos defendem a violência como forma de resolver as diferenças humanas? A humanidade e os ensinamentos de Gandhi fracassaram? Vale a pena acreditar ainda no homem
nestes tempos de cólera? O que diria Gandhi sobre esses tempos de intolerância? Olha, eu não vou entrar em questões políticas, porque sou uma filósofa, realmente não entraria, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 55 anos de idade. Nesse meu tempo de vida e nos meus estudos do passado, que precedeu os meus 55 anos de idade, eu não conheci muitas pessoas que defendessem outra coisa que não fosse violência. Eu não vejo esse fenômeno como novo, que é uma das coisas que é complicada, é a gente querer depositar as culpas do mundo num bode expiatório, porque assim, eliminando, resolvemos o problema. Nós estamos cheios de violência dentro de nós. Todos os dias da nossa vida praticamos, em geral, algum ato de violência. Em pensamento, em sentimento. Esse nosso hábito de procurar culpados para tudo é um ato de violência. Vamos procurar na história da humanidade, onde não houve violência. O Egito foi grandioso, mas teve momentos de violência. Onde foi que viveu esse homem em cuja alma não havia nenhuma gota de violência? Se existiu, foram muito poucos. Talvez dê para contar nos dedos de uma ou duas mãos no máximo. No resto da história, em qualquer direção que você olhe, tem violência. Cuidado com o hábito dos bodes expiatórios. Nós não vamos poder depositar os nossos pecados num carneiro e, cortar a cabeça dele e acabou tudo. Isso é simbólico e não explícito. Cuidado com esse hábito. Mate a violência dentro de você e você vai estar fazendo muito pela história da humanidade. Rompa com essa inércia. É uma das coisas que eu gostaria de deixar como mensagem, tendo como exemplo a vida de Gandhi. Não seja pensado, pense por si próprio. Quando falar que alguém incita a violência, veja se você também não está incitando, inclusive quando está falando isso. Eu sou uma filósofa. Ninguém vai me convencer a ser militante político.